Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista, presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo de seus mais de 112 anos, a Academia tem se mantido fiel aos sonhos de seus idealizadores, oferecendo ao público uma programação relevante, atual e intensa. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, transportamos toda a nossa programação cultural para a internet e para as redes sociais. Estamos postando toda semana uma aula inédita e exclusiva, sempre sobre um tema ligado à arte, à cultura, à história e à memória. Também desenvolvemos, desde abril do ano de 2021, uma série importante de entrevistas e conversas dedicadas ao bicentenário da independência. Hoje, com muita alegria, eu converso com o ministro André Ricardo Heráclito do Rego, diplomata, historiador, doutor pela Universidade de Paris-Nanterre, pós-doutorado na Universidade Católica de Lisboa e no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O ministro André é autor dos livros Família e Coronelismo, uma história de poder, de 2008, Oliveira Lima, Historiador das Américas, de 2017, e Oliveira Lima, A Longa História da Independência, de 2021, livro sobre o qual já conversamos aqui. Você pode conferir esta conversa com o ministro André Heráclito do Rego sobre o livro Oliveira Lima e A Longa História da Independência aí na nossa coleção de vídeos do YouTube. Ministro, muito obrigado por haver aceitado o nosso convite. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Rogério. Eu que agradeço. Boas ordens aqui. Olha que bom. Hoje nós vamos conversar com o ministro André sobre esse belo livro chamado O Descobrimento do Brasil e Outros Ensaios, Oliveira Lima. O ministro André Heráclito do Rego organizou, fez o estudo introdutório e as notas deste volume aqui, que eu apresento ao público. É um livro precioso para todo mundo que se interessa pela história do Brasil e que se interessa também, sobretudo, pela trajetória de um dos mais importantes historiadores que o Brasil já teve, que foi Oliveira Lima, o pernambucano Oliveira Lima, pernambucano, assim como o ministro André Heráclito. Ministro, esse livro faz parte de uma coleção importante da coleção brasileira Gita e José Mindlin, não é? Que tem um projeto agora fundamental chamado 3x22. Eu queria que o senhor explicasse rapidinho a que veio esse projeto. O projeto 3x22, que é de iniciativa da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, ele visa comemorar o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1822 e 1922. E hoje, nesse exato momento, março de 2022, eles estão enfatizando mais a Semana de Arte Moderna, né? Que ocorreu em fevereiro de 1922, como vocês sabem. Mas em 2019, já que foi essa uma das primeiras atividades do projeto 3x22, a Biblioteca Mindlin me convidou para organizar um seminário intitulado Oliveira Lima e a Longa História da Independência, que é justamente foi a origem justamente do livro que nós comentamos na outra live, intitulado Oliveira Lima e a Longa História da Independência. Uma das iniciativas, houve um seminário, uma exposição, e a terceira iniciativa desse pacote, digamos assim, foi a reedição de obras, de textos pouco conhecidos de Oliveira Lima, que estivessem no acervo da Biblioteca Mindlin. E essa é a origem desse livro, O Descobrimento do Brasil e Outros Ensaios. Olha, esse livro contém textos preciosos de Oliveira Lima que o consagraram como historiador, não é? E antes, há um estudo introdutório feito pelo ministro André Heráclito, muito rico. Nós vamos abordar aqui vários pontos, vários aspectos levantados pelo ministro nesse estudo introdutório dele. Mas no livro há textos como O Descobrimento do Brasil, suas primeiras explorações e negociações diplomáticas a que deu origem, a Nova Lusitânia, a conquista do Brasil, o papel de José Bonifácio no movimento da independência e também um texto muito interessante que Oliveira Lima escreveu sobre Euclides da Cunha. Né? Tudo isso está nesse volume aqui. Agora, ministro André, eu queria começar perguntando sobre algo que o senhor aborda no seu estudo introdutório aqui publicado no livro.
quais eram os traços distintivos mais importantes de Oliveira Lima aí na sua produção, na sua atividade intelectual? Rogério, se você me permite, antes eu vou fazer um comentário de natureza editorial, que é o seguinte: o objetivo desse livro, o redescobrimento o descobrimento, eu falei redescobrimento por ato falho, que não deixa de ser, é o redescobrimento de alguns textos quase inéditos de Oliveira Lima, porque foram publicados em forma esparsa, em revistas, em coletâneas, etc., há mais de 100 anos e com raríssimas exceções. E quando eu digo raríssimas, é só uma, que é o papel de José Bonifácio no movimento da independência, que foi reeditado numa obra seleta organizada por Barbosa Lima Sobrinho, outro grande pernambucano, em 1971, ou seja, já está quase inédito também, não foram jamais republicados. O que ocorre atualmente com a edição das obras de Oliveira Lima é o seguinte: opta-se por republicar, o que não é negativo, porque é melhor do que nada, os livros mais conhecidos, como Dom João VI no Brasil, o Movimento da Independência, o Reconhecimento do Império, e opta por republicar esses livros, às vezes, em facsímile. Publicar hoje em facsímile na minha modesta opinião, chover no molhado. Eu entro no site da Biblioteca Brasiliana Mindlin e eu encontro várias obras em facsímile, ou seja, o original que eu posso baixar e imprimir. E se eu não quiser me dar o trabalho de fazer isso, eu vou na Amazon e faço um livro por demanda e eles me mandarão alguma coisa que foi publicada, que foi digitalizada da Biblioteca de Frankfurt ou do Congresso, etc. Então, fazer edição facsimilar, na minha opinião, não é o caso. E fazer as edições das obras mais conhecidas do Oliveira Lima seria o caso se fosse uma edição crítica, com estabelecimento de texto, com notas de rodapé, com estudo introdutório, etc. Não da forma que está sendo feito, uma mera reedição, uma mera republicação de um texto que está em domínio público e que, na maior parte das vezes, reproduz estudos que estão em domínio público. Por exemplo, o estudo de José Veríssimo, que está em domínio público. Então, meu objetivo, o descobrimento do Brasil, primeiro é fazer conhecer uma parte pouquíssimo conhecida da obra de Oliveira Lima, porque estava dispersa, estava publicada em vários formatos, digamos assim, fazê-la conhecida e fazê-la conhecida de uma forma crítica, ou seja, com estudo introdutório com notas. Espero que essa tendência prospere. Devo dizer que ela já está prosperando, porque eu posso aqui anunciar para vocês quase em primeira mão que a Companhia Editora de Pernambuco vai editar uma seleta de Oliveira Lima. Eu já com textos além desses que estão aqui nesse livro, que eu separei, que estou comentando, e já mandei os originais para lá. Então, espero que seja trazida à luz essa nova, não é nova, mas essa faceta da obra historiográfica do Oliveira Lima. Não só historiográfica, haverá um volume sobre história, e se Deus quiser, não me deram um ok ainda, um sobre crítica literária, outro sobre diplomacia e direito. Tudo isso para realçar quais são as características da obra de Oliveira Lima. Eu diria primeiro que a obra é uma obra que uma síntese, ele tem uma capacidade de síntese enorme, que não era o caso de Van Hagen, por exemplo. Ele tem uma capacidade de intuir coisas, como dizia o professor Carlos Guilherme Mota, de fazer as coisas terem sentido, né, dos acontecimentos terem sentido. E ele tinha uma elegância de texto que, por exemplo, outros historiadores não têm. E aí a comparação, mais uma vez, com o Farhag, né? Nós estávamos há pouco falando na Academia Brasileira de Letras, o discurso de posse de Oliveira Lima foi um chamado elogio a Van Hagen, porque ele que foi o primeiro ocupante dessa cadeira, escolheu como patrono Van Hagen. Ele começa dizendo que Van Hagen era o maior historiador do Brasil, era o maior pesquisador, não sei o quê. Aí, lá, numa certa altura, colocam mais. Mas não tinha
uma capacidade de síntese filosófica, mas não tinha aquela mesmo estilo que Alexandre Herculano tinha, aquela capacidade de escrever personagens que Taine e Hippolyte Taine tinha, etc. Então, Oliveira Lima tem esse diferencial. Ele tinha, e falando de Oliveira Martins, que é o outro grande mestre dele em português, ele diz mais ou menos o contrário. Que ele tinha uma grande capacidade literária, de expressão literária, mas tinha pouca base documental. Então, a Hegel tem uma grande base documental, mas pouca capacidade literária. E eu acho que ele pensava que era a síntese dos dois. E é verdade, tem uma grande capacidade literária e tem uma base documental que Oliveira Martins não tem. O modelo dele, mais ou menos, seria Robert Falfe, que era um grande historiador inglês. Para ele, foi do ponto de vista literário, foi a melhor história do Brasil já escrita, e o próprio Alexandre Herculano, que era um grande esteta da língua e era um historiador com uma certa base documental. As características seriam essas. E, além disso, uma diversidade enorme de interesses, não só dentro do campo historiográfico, além de historiador, ele era crítico literário, ele escrevia sobre diplomacia, ele escrevia sobre direito, ele fazia impressões de viagem, ele fazia de tudo. Ele fazia notas sociais também. Tem um artigo dele que eu não consegui obter, infelizmente, mas que se intitula Fundação de uma Maternidade. Pernambuco deve ser tudo uma coisa de social, né? Texto de ocasião. Tem um texto dele muito interessante que está na obra seleta de Barbosa Lima Sobrinho, que é um passeio à pedra, né? A usina da pedra de Delmiro Gouveia, lá no sertão entre Pernambuco, Alagoas e Bahia. Então, ele tem uma diversidade enorme de interesse. E dentro do campo historiográfico, e aí eu pretendo, fazendo um pouquinho o marketing aqui do próximo livro, explorar isso nessa obra seleta que a Companhia Editora de Pernambuco vai editar. Ele escrevia tanto sobre história de Pernambuco, ele escrevia tanto sobre o fazer literário, sobre isso que você me perguntou, né? Que é a primeira parte da seleta que eu escolhi, mas ele escrevia com a mesma proficiência sobre a história de Pernambuco, ou seja, uma história provinciana. Ele escrevia sobre a história do Brasil, mas ele escrevia também sobre a história das Américas. Tem um belíssimo texto que eu traduzi do francês sobre a formação intelectual da América Latina e dos seus fundadores. Ele escrevia sobre os Estados Unidos, ele escrevia sobre Portugal, toda a formação portuguesa, mas escreveu também sobre a Europa. Tem dois textos dele pouco conhecidos que eu consegui. Um sobre as memórias do príncipe de Bismarck, o pacificador da Alemanha, e outro sobre as memórias de Edmond Barras, que era um dos grandes revolucionários franceses, era um visconde que aderiu à causa popular, e chegou a ser dirigente máximo na época do Diretório, pouco antes de Napoleão. Então, ele tinha toda essa diversidade de interesse, e eu diria que ele se saía bem em quase tudo. Olha, é impressionante a trajetória de Oliveira Lima, e algo que o ministro André Heráclio aponta no início do estudo introdutório ao livro é a sua condição de alguém que fez o curso superior de letras em Lisboa. Oliveira Lima não era um autodidata, como muitos historiadores da época em que ele viveu. E ele teve um grande mestre, que o ministro já citou aqui, que foi Oliveira Martins. Qual foi a importância desta passagem de Oliveira Lima por Lisboa, por Portugal, a importância dos seus anos de formação, ministro? Foi fundamental, não foi ali que ele não era autodidata. Uma maior parte, quase todos os outros historiadores brasileiros da época, o exemplo máximo é Capistrano de Abreu, mas ele teve uma formação profissional. Isso foi uma singularidade diante dos outros grandes historiadores, como Joaquim Nabuco, Rio Branco, etc., que não tiveram formação em História, porque não havia curso de História. Eles formaram-se em Direito, né? Ambos na Faculdade de Direito do Recife. Oliveira Lima, nesse curso superior de Letras, que é um curso multidisciplinar, Valalep, ele teve uma formação
Ele tem uma formação múltipla, mas, sobretudo, no campo da história e no campo da crítica literária. Por isso que ele durante toda a sua longa trajetória intelectual, ele sempre escreveu sobre crítica literária e sobre história. E com base nos ensinamentos dos mestres alemães. Esse curso superior de letras contava com alguns dos maiores intelectuais portugueses da época. Oliveira Martins não fazia parte, mas fazia parte Teófilo Braga, que, além de ser o pioneiro nos estudos folclóricos brasileiros, brasileiros não, portugueses, desculpa, ele foi o primeiro presidente da República Portuguesa, né? Então era um curso com personalidades tanto intelectuais quanto políticas. O outro, Pinheiro Chagas, foi ministro do Reino, foi ministro das colônias, se não me engano, de Portugal. Então, ele tinha toda uma intelectualidade que também era política. E ele tinha todo o contato, ou seja, ele tinha tudo para ser um diplomata português, mas ele preferiu voltar. Aliás, nem precisou voltar ao Brasil, ele conseguiu a nomeação ainda em Lisboa, mas ele voltou ao Brasil para confirmar. Nisso, a trajetória dele é um pouquinho parecida com a de Van Hagen, porque Van Hagen também era nascido no Brasil, criado em Portugal, e optou pelo Brasil, no final das contas. Você vai, por exemplo, lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, mas eu quero dizer que Van Hagen se interessava por história de Portugal também. Você vai no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, há uma plaquinha lá dizendo que isto foi reconstruído, foi resgatado graças a Francisco Adolfo Van Hagen. Francisco Adolfo Van Hagen era um grande especialista em Américo Vespucci e reeditou o livro de cavalaria portuguesa. Mas, mesmo assim, na hora de escolher a sua nacionalidade e escolher o país que ele queria representar, ele optou pelo Brasil e pelo então Ministério dos Negócios Estrangeiros Brasileiros. E o percurso dele foi um pouquinho mais difícil que o de Oliveira Lima, que em Oliveira Lima nunca ele teve que optar pela nacionalidade, ele sempre quis ser diplomata brasileiro e conseguiu. Van Hagen teve que, ainda estava na época, no começo do Império, na época de afirmação da nacionalidade, ele teve que pedir especialmente a autorização do governo imperial para adotar a nacionalidade brasileira. Mas, a partir daí, foi sempre o representante do Brasil. Mas o superior foi fundamental por isso. Ele abriu as portas para Oliveira Lima para as tendências modernas da história, da sociologia, da crítica literária, da economia europeias, e deu uma possibilidade de conhecimento de línguas também enorme. Isso. Olha, aí Oliveira Lima ingressa na carreira diplomática, enfim, começa a exercer o seu ofício como diplomata. No estudo feito pelo ministro André Heráclio, ele identifica aí duas fases, né, digamos assim, da trajetória de Oliveira Lima. A primeira é a fase em que o interesse pela diplomacia é o principal e o interesse pela história é subsidiário, é secundário, e depois há uma virada, né? O interesse pela história e a sua atuação como historiador ganha o primeiro plano. E a carreira diplomática ali naturalmente continua a existir, mas como um pano de fundo. Eu queria que o senhor comentasse isso, ministro André. Como é que Oliveira Lima lidou com essa dupla dimensão da sua vida, de diplomata e historiador? Bem, eu diria primeiro que não é a dupla dimensão, é a tripla dimensão. Porque, em Oliveira Lima não pode ser separado o diplomata, o historiador e o colecionador. Colecionador. Aproveitou-se da carreira diplomática para fazer pesquisas, indagações, como ele dizia, referindo-se, por sinal, a Van Hagen, na elogio lá na Academia Brasileira de Letras, para fazer indagações as mais vantajosas sobre a história do Brasil. Ou seja, ele aproveitou para consultar a diplomacia, para consultar os arquivos. Mas ele se aproveitou da diplomacia também para ter acesso aos leilões, etc., sobretudo na Europa, claro,
e fazia uma coleção enorme. E sendo historiador, ele esperava que isso fosse o diferencial, né? Luz a mais, como dizem os cariocas, na sua carreira diplomática. Como tinha sido o caso de Van Hagen, mais uma vez, a paralelismo. E a dimensão de colecionador também. Na época, ele devia ser o historiador que tinha o maior acervo e que usava, e, por outro lado, era o colecionador que mais escrevia sobre história. Voltando a falar de Mindley, por exemplo, o Mindley tinha um acervo enorme, mas ele não era historiador. Então, não tem essa dimensão. Mas sobre a carreira diplomática, eu devo dizer que, em primeiro lugar, que ele era muito pouco diplomático. E lendo agora o elogio dele a Van Hagen, eu vejo que ele fazia essa mesma crítica a Van Hagen. Ele era muito rabugento, era muito colérico, tinha comportamento tempestivo, etc. Oliveira Lima, era um diplomata, e você sabe que o diplomata, uma grande dimensão da diplomacia é a hierarquia, né? Ele era um diplomata que ele escrevia sobre o estatuto da carreira, sobre as modificações na carreira lá no estado de São Paulo, independente e muitas vezes contrariamente ao pensamento do chefe, que era o Barão do Rio Branco. Então, ele não tinha essa dimensão, ele não tinha papa na língua, né? Ele falava as coisas, ele perdeu muitas amizades por isso. Eu acho que ele só não pregou para o Euclides da Cunha porque o Euclides da Cunha morreu muito cedo, né? Não deu tempo. Mas ele conseguiu brigar com o Joaquim Nabuco, que não devia ser uma coisa tão fácil. Ele dizia, Joaquim Nabuco, que aquele livro que ele surgiu em francês chamado Pensée détachée, né, que ele traduziu Pensamentos Soltos, estava mais para pensamentos desconexos. Né? Não faz sentido nenhum. Mas ele colocava isso na carta. Né? E Nabuco elegantemente disse, a partir de agora, por favor, não me mande mais. Então, ele não era muito diplomático. Mas ele iniciou a carreira diplomática em 1890 pelas mãos de um conterrâneo pernambucano, Barão de Lucena, que era o ministro do poderoso Deodoro. Iniciou a sua carreira em Lisboa, onde ele já estava. Né? Nesse meio tempo, ele casou com Dona Flora Cavalcante de Albuquerque, veio a Pernambuco só para o casamento, voltou para Lisboa, mas já nesse primeiro posto ele conseguiu a façanha, junto com o cunhado, que era o chefe dele, o Araújo Beltrão, em ser declarado persona non grata em Portugal. Ele conseguiu ser declarado persona non grata em Portugal por conta, era a época da revolta da Armada, né, 1992, teve aquela questão que você deve conhecer do Mindelo, né, do cruzador português que concedeu asilo aos revoltosos e, no final das contas, declarado persona non grata, foi para Londres, foi para Berlim. E Berlim foi para Londres. E nesses lugares, sobretudo Londres, ele começou a pesquisar. Ele queria seguir mais ou menos o modelo de Van Hagen e fazia a diferença através de suas pesquisas históricas. Aliás, no trecho desse elogio a Van Hagen, e aí ele está elogiando o Van Hagen, ele diz que é melhor escrever história com proficiência do que ajudar subalternamente a fazê-la sem muita competência. Né? Uhum. Então, já começa por aí. Então, ele decidiu escrever a história como uma forma de prestação de serviço à diplomacia. Ele tinha um modelo também, além de Van Hagen, que era o Barão do Rio Branco, que era um grande historiador militar, apesar de não ter deixado uma obra substantiva, digamos assim, ele fazia mais comentários, mas em um certo momento o Barão do Rio Branco deixou de escrever história com a relativa proficiência. Eu digo com relativa proficiência não porque ele não soubesse, mas porque ele não escreveu uma obra substantiva, ele só fazia comentários e ele escrevia por reação, digamos assim, e passou a fazer história
não a escrever mais, a fazer história com competência. Isso foi em 1902, isso foi um pouquinho antes, quando ele começou a defender o Brasil nas suas questões territoriais, mas confirmou-se em 1902, quando ele se tornou ministro das Relações Exteriores. E, a partir daí, foi justamente começar os problemas de Oliveira Lima com o Rio Branco, e também cresceu a desilusão com a diplomacia, e, a partir daí, ele deixou de considerar isso tudo. Ele não diz em nenhum lugar, né, mas isso tudo é o que dá para perceber. Ele deixou de considerar a diplomacia como seu objetivo principal e começou a considerar a história, né, a intelectualidade, porque não era só a história, como a sua ocupação principal. Isso se concretiza um pouquinho justamente nessa época, também, mais uma vez, no elogio a Van Hagen, que ele diz que ali Barbosa Lima Sobrinho, na introdução à Seleta, diz às vezes que esse elogio a Van Hagen parece que é um capítulo das memórias de Oliveira Lima, das memórias próprias. Mas ele diz em relação a Van Hagen que nele, Van Hagen, o homem de letras, sobrepujava o diplomata. E referindo-se a si próprio, dessa vez, Oliveira Lima, num discurso no Instituto Arqueológico de Pernambuco, ele diz que nele a carreira literária, mais abrangente que a historiográfica, tinha sido sempre a principal e a diplomática secundária. Então, foi em 1902. Em 1902, ele começou a ter as dificuldades com o Barão, teve a questão célebre do Peru, né, que o Rio Branco tinha designado para cuidar das questões de fronteiras com o Peru como ministro plenipotenciário, ele se recusou, né? Ele dizia que Peru só na mesa e assado, de preferência, né? Mas aproveitou essa época que ele ficou em disponibilidade, mas ganhando, ou seja, ganhando, recebendo sem trabalhar, ele aproveitou para fazer pesquisa na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, etc., que resultaram, entre outros, no Dom João VI no Brasil. Mas, e aí uma forma, que eu diria, comportamento contraditório dele, ele aceitou ir para Caracas anos depois, que não era tão bom quanto o Peru. Passou lá um tempo, assinou um acordo de fronteiras também. Dona Flora, aliás, comentava que também ela pegou um pouco da verve do marido, que, ao contrário dos outros casos, os outros casos eram ninguém mais, ninguém menos que Rio Branco e Joaquim Nabuco. O Lima, né, como ela chamava o marido, tinha conseguido um acordo de fronteiras sem gasto extra nenhum, né? Porque você sabe, né? Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco tiveram vários gastos com assessores, com pesquisadores, com reprodução de mapas, publicação de volumes, etc. E Oliveira Lima sem ter conseguido um acordo satisfatório sem nenhum desses gastos. E depois foi para Bruxelas, uma grande óptica de efervescência cultural dele. Ali é que ele foi designado embaixador da cultura brasileira, né? Ele passou de 1908 a 1900, pouquinho depois de 1910, ele participou de vários congressos, alguns deles por instrução do Barão do Rio Branco ou por conta própria, escreveu vários livros, a maior parte da produção dele francês está aí. Depois aposentou-se, né? Teve um entrevero com Pinheiro Machado. Aliás, outra característica de Oliveira Lima, ele segue um pouco na contramão da história, né? Sempre aí a comparação é com o Rio Branco e com o Nabucco. Nabucco e o Rio Branco eram monarquistas que contribuíram para a República, não vou dizer aderiram, né? Não sei dizer se conservaram-se monarquistas até o final da vida, mas eles se viram bem e muito bem a República. Oliveira Lima era um republicano no início da sua carreira. Ele sempre teve uma admiração por Dom Pedro II, mas era um republicano que aos poucos foi se transformando na contracorrente monarquista. E quando o suposto herdeiro, digamos, o herdeiro putativo do trono brasileiro, porque não havia mais trono, Dom Luís, esteve viajando pelo Brasil, houve o rumor que se a monarquia fosse restaurada, Oliveira Lima ia ser o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele fez elogios ao príncipe, mas nunca disse nem sim nem não. E quando apareceu o nome dele para ser
embaixador em Londres, surgiu essa história na imprensa, né? O Pedro Machado fez uma campanha enorme, Rui Barbosa defendeu Oliveira Lima, e o que pediram a ele foi simplesmente que dissesse que não era monarquista. Ele se recusou. Então, Olha, aposentou-se, no período entre 1913 e 1921. Ele viajou bastante, mas passou uma boa parte do tempo no Recife, né, onde reencontrou a terra natal. Nessa ocasião, no Recife, ele foi o grande responsável, o líder das comemorações de centenário da Revolução de 1917. Em 1921, ele mudou-se para Washington, porque tinha doado a sua biblioteca e o seu arquivo carimense, inclusive arquivo pessoal, para a Universidade Católica. Ele fez isso, ele escolheu Washington não porque ele preferisse, na verdade, ele preferia Londres. Mas aí outro desafeto dele começou a campanha que ele seria germanófilo. Na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, Oliveira Lima adotou uma posição neutra, defendia a neutralidade do Brasil, mas ele era pacifista porque abominava todo tipo de guerra, mas ele, por outro lado, era simpatizante da intelectualidade germânica. Ele era germanófilo, então o outro desafeto dele, Medeiros de Albuquerque, que também era pernambucano da Academia Brasileira de Letras, começou a campanha e conseguiu que ele fosse declarado persona non grata, segunda vez na vida. Não é fácil para o diplomata conseguir. E aposentado, ainda por cima. Pela Inglaterra, então ele não conseguiu. Tinha uma casa alugada em Londres com a parte da biblioteca, ele não conseguiu se mudar para lá como era o seu plano. O seu plano era ir para Londres. E a única instituição que se prontificou a não só a receber o acervo, mas a pagar os fretes, digamos assim, os transportes, que uma parte estava no Recife, outra estava no Rio, outra estava em Bruxelas, outra estava em Londres, foi a Universidade Católica. E por isso que ele virou o primeiro bibliotecário da sua biblioteca, era professor, ensinava Direito Internacional também, e faleceu em 1928, justamente no dia 24 de março, e está enterrado no cemitério de Mount Olivet, com a lápide não identifica, diz apenas e que hace que amigos librorum, aqui já é amigo dos livros. É um final de vida que eu diria que é melancólico, sobretudo se fazer uma comparação de empresas, até uma coisa meio macabra, mas eu acho que vem ao caso. Você compara o enterro dele, que tinha umas poucas pessoas ao lado da viúva, o de Joaquim Nabuco, se fechou no Recife, em 1910. E quando o Barão do Rio Branco, em 1912, no Rio de Janeiro, que até o Carnaval tentaram adiar, porque foi, né? Então, é uma coisa impressionante, né? Eram multidões e multidões nos dois primeiros casos, e Oliveira Lima, 4 ou 5 pessoas. é impressionante. Olha, eu estou conversando aqui com o ministro André Ricardo Heráclito do Rego sobre esse belo livro, Descobrimento do Brasil e Outros Ensaios, Oliveira Lima. O ministro fez a organização, o estudo introdutório e notas aí aos textos importantes que Oliveira Lima escreveu, que estão agora republicados aqui. Ministro, antes de falar sobre alguns ensaios específicos aí que eu escolhi sobre aqui desse livro, eu queria fazer ainda duas perguntas sobre os métodos de Oliveira Lima. Primeiro, o seu comportamento em relação às fontes, né? Ele foi um grande inovador no campo da coleta das fontes, né, como historiador. E depois eu queria também que o senhor abordasse o tema da visão integradora, multidisciplinar, né, de Oliveira Lima, que pode ser considerado aí um precursor da chamada história social, enfim. Então, primeiro a pergunta sobre as fontes e depois a pergunta sobre essa visão ampla, integrada que Oliveira Lima tinha das coisas. Olha, como eu estou muito rebelde hoje, eu vou me permitir começar por outro ponto que eu acho que é interessante, que é longe que não está na historiografia. Mas tem a ver com o pioneirismo de Oliveira Lima. Eu me esqueci de comentar que ele foi para o México, ele foi para Tóquio, né? Em 1901, ele foi de Londres para Tóquio. E em Tóquio ele passou pouco tempo,
dizem até que ele passou mais tempo viajando do que no país, mas ele foi lá, ele teve tempo para escrever um livro, Impressões sobre o Japão, no Japão, Impressões, que foi o primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o Japão. E, recentemente, um ex-embaixador brasileiro no Japão me disse: olha, isso é válido, isso é literatura útil até hoje. O livro foi publicado em 1902. Que Então, beleza. ele tinha isso. E aí eu pego o tema das fontes. Ele, ao lado de Capistrano de Abreu, ele foi um inovador na utilização das fontes. A primeira e mais óbvia são os relatos dos viajantes Isso. estrangeiros, sobretudo na primeira metade do século XIX. Ele dizia que esses relatos às vezes eram mais confiáveis porque eram isentos de paixões, né? Por outro lado, aí uma crítica a ele era um exemplo de paixões, mas nem sempre de preconceitos, de Claro. prejuízo, como diz. Mas é a partir dessa visão dos viajantes que até hoje é muito comum. Aí em Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro faz um grande trabalho de divulgação desses livros, né? De viajantes estrangeiros. Ele conseguia ter acesso ao cotidiano, ao pensamento, as características da sociedade. E o Dom João VI, no Brasil, deve muito para isso. Outra fonte que ele explorou pioneiramente foram os arquivos diplomáticos. Né? Os arquivos diplomáticos, e ele se beneficiou do fato de ter vivido em Londres, ter vivido em Washington, frequentar a França também. Ele escreveu muita coisa sobre a Revolução de 1917, por conta do João VI no Brasil, o movimento da independência, pesquisando nos arquivos diplomáticos. Outra fonte que ele fazia muito uso era A que ele foi literatura de pioneiro também, ficção. literatura de ficção. Isso é uma coisa atualíssima, né? Até poucos anos atrás, ninguém, pouca gente se dedicava a isso. Agora, qualquer que seja essa fonte, o que se chama hoje uma crítica documental, porque documento documento quase nunca ou nunca é neutro, né? Então você não pode simplesmente, só porque é um ofício de um cônsul francês no Recife, pode, não dá para saber se ele é completamente verdadeiro. Tem que fazer o cotejamento com outras fontes e daí tirar as conclusões, que nunca são absolutas, né? Então ele tinha essa concepção. Ele sabia, não é só descobrir e utilizar novas fontes. Van Hagen fazia isso em relação à documentação. Van Hagen foi um grande escavador de documentação, aos cronistas também, que eu esqueci de dizer, de documentação relativa ao Brasil na Torre do Tombo. Ele colocava tudo isso na história geral. Mas, além disso, é necessário, segundo Oliveira Lima, e ele segue Oliveira Martins, ter a base documental, mas transformá-la em um texto que seja pedagógico, seja fácil de ler, seja literário e, se possível, seja agradável. Essa era a principal crítica a Van Hagen. E ele conseguia fazer isso porque ele escrevia muito bem, ele tinha um estilo que não era tanto acadêmico, os puristas da língua criticavam às vezes, e às vezes a gente vê nesses textos que ele escrevia, sobretudo nesses espaços que talvez não tenha tido tempo, então cuidado que ele tinha seus deslizes, mas escrevia muito bem. E tinha esse aproveitamento, digamos assim, de fontes que até então não eram utilizadas ou não eram muito utilizadas, sempre com as devidas ressalvas. E tudo isso dentro de um contexto de um projeto maior, de uma visão integradora da história. Isso. Aí tem um texto muito interessante, por sinal, é o que abre a nova obra seleta, né, que vai ser editada, o que deve ser uma história do Brasil. Foi publicado, escrito em Bruxelas, publicada no Estado de São Paulo e republicada na obra seleta de Barbosa Lima Sobrinho, e agora vai ser mais uma vez republicada. Ali tem algumas das... eu vou usar o termo
era muito apreciado por um discípulo dele, Gilberto Freire, que é antecipações, né? Algumas das antecipações do que a historiografia e a sociologia brasileira fizeram no século XX. Ele dizia, por exemplo, que a história não deve ser só factual, não só uma descrição dos acontecimentos, sobretudo dos fatos militares. Aí nota-se a crítica ao Barão do Rio Branco, que se destacou como não só como historiador militar, mas também ele é o responsável por um livro que quase todo instituto histórico, no brasileiro e no pernambucano, não sei, são as efemérides, em que Isso. todo dia 24 de março. Isso. Então, história não é só isso. História vai além disso, a história social, a história das relações entre patrões e empregados, entre a Casa Grande e a Senzala, né? Entre senhores e escravos, a história que é a história social, é a história geográfica, que é a história da conquista do sertão, da ocupação do território, e aí ele vai paralelo a Capistrano de Abreu. Né? Capistrano de Abreu foi, na minha opinião, um grande historiador ao lado de Oliveira Lima, no final do século XIX e início do século XX, não se davam também. Mas aí com o Capistrano já era bem mais fácil de brigar do que com o Joaquim Nabuco. Né? Capistrano diz que o acontecimento principal da história do Brasil não era a defesa do litoral. Ele estava falando, se referindo sobretudo às guerras holandesas. Era a conquista do interior, porque é ali que se conformou toda a nacionalidade. E ele diz, e Oliveira Lima concorda, né? Tanto que ele escreveu esse texto que está aqui, A Conquista do Interior, que está nesse livro que nós estamos conversando sobre, o qual nós estamos conversando hoje. E se não fosse isso, você não estaria aí, porque não haveria Minas Gerais. É isso aí, é isso mesmo. Olha, por favor, Exatamente, ministro. então é isso. Não essa visão integradora, só para concluir, que se reflete em vários setores, em vários aspectos, não só nesse que eu falei, mas também na capacidade que ele tinha de fazer história comparada, né? Isso. De saber por que a história do Portugal é importante para o Brasil, por que a história das Américas é importante para o Brasil, e de descobrir nos acontecimentos internacionais o fundo de definições da história nacional. É mais ou menos isso a visão integradora. É muito bom. Olha, agora eu queria perguntar ao ministro André Ricardo Heraclio do Rego sobre a Oliveira Lima, precursor da historiografia moderna, digamos assim, ou das novas tendências, da história vista como sistema, não é? Ele que era dotado de uma visão de conjunto tão arguta, tão refinada, não é? Eu queria, então, que o senhor falasse sobre o Oliveira Lima, precursor dessa nova historiografia, né? Aí a gente pode ir até Gilberto Freire, que é considerado talvez aí o seu discípulo mais expressivo, e queria também que o senhor identificasse aí os ecos da obra de Oliveira Lima. O senhor já fez referência a isso, já começou a fazer referência a isso, nas obras, por exemplo, de Sérgio Buarque de Holanda, de Vitor Nunes Leal. Que impactos, não é, a obra de Oliveira Lima causou às gerações que sucederam? Olha, eu digo, numa certa altura do estudo, que Oliveira Lima seria o sujeito oculto da historiografia nacional. Né? Algumas influências dele são evidentes, uma delas é Gilberto Freire, mas Gilberto Freire, se me permite dizer mesmo, numa certa fase da obra dele, ele nega isso, né? Ele não dá a valorização de vida. Isso aí se dá, sobretudo, você vê o prefácio, a Casa Grande Senzala, ele diz que não valia fazer referência às suas influências. E Oliveira Lima foi uma influência decisiva para ele. No começo, um pouquinho antes, na década de 20, era a maior proximidade com Oliveira Lima. Houve digamos, esse grito de rebeldia um pouco depois, mas depois ele reconheceu a influência. Ele foi responsável para a reedição de várias obras de Oliveira Lima. Ele teve um papel importante, fez a biografia de Oliveira Lima, teve um papel importante na comemoração do centenário. Mas o fato é que hoje, e aí a crítica não vai mais a Gilberto Freire, vai aos freirianos, se estuda quase tudo. O pensamento ibérico na obra de Gilberto Freire.
Gilberto Freire, estou citando títulos de livros que eu não vou são excelentes livros. Eu não vou citar os autores aqui. Gilberto Freire, Vitoriano dos Trópicos, influência inglesa, Franz Boas, mas ninguém escreveu ainda sobre Oliveira Lima e Gilberto Freire. Esse é o mais aparente. Agora, Oliveira Lima tem uma frase muito interessante sobre Pernambuco, que se aplica a ele. Ele diz que a importância de Pernambuco para a formação nacional foi tão importante, foi tão grande, que ela se deu tanto nas suas vitórias quanto nas suas derrotas. Ou seja, a restauração pernambucana foi importante para a formação nacional, que foi uma vitória, a Revolução de 1917 e a Revolução de 1824 também foram importantes, mesmo sendo uma derrota. Aliás, outro parênteses, diga-se passagem que, em termos estaduais, quase todos comemoramos no Brasil derrota, né? Os pernambucanos comemoramos 6 de março, a derrota... Não, vocês são piores, desculpa, com todo respeito. Os gaúchos comemoram a derrota, mas os mineiros comemoram a derrota, mas não estadualmente. É uma comemoração nacional. Então, mas por quê? Mas porque eu estou dizendo isso? Porque derrotas que foram importantíssimas para a formação, para a história nacional. Isso quer dizer a mesma coisa do Oliveira Lima. Ele influenciou, ou diretamente ou indiretamente. Ele fez e aí o termo que o de Gilberto Freire, antecipação, é maravilhoso, porque a antecipação pode ser consciente ou inconsciente. Né? Então, Oliveira Lima era um antecipador de um pensamento, de uma descoberta que quem o divulgou posteriormente ou não fez menção a ele, ou conscientemente ou inconscientemente. Então, e aí nós salvamos a pele de um bocado de historiadores. Então, na parte de Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, essa questão do homem cordial, que não era o homem cordial como um aspecto mais estrito, mas era um homem cordial, era um homem apaixonado, que fazia tudo com o coração, não com a cabeça. No texto que está nesse livro, Aspectos da Cultura e da História do Brasil, ele fala das relações sentimentais, afetivas, né, entre os brasileiros. Troque-se afetivo por cordial, em Sérgio Buarque de Holanda. O caso do Vitor Nunes Leal, importante estudo sobre coronelismo e voto, que é outro meu tema de pesquisa no coronelismo. O importante é o subtítulo, a formação municipal brasileira. Quem primeiro chamou a atenção para a importância do município para a história brasileira foi Oliveira Lima. E, recentemente, percebi que ele fez isso influenciado por Alexandre Herculano, que foi o primeiro a notar a importância do município romano na formação nacional portuguesa. E vou mais além, nesse texto também, aspectos da cultura e da história do Brasil, que foram as conferências com que ele inaugurou a Faculdade de Letras de Lisboa, né, lá na Universidade de Lisboa, lá no Campo Grande. Ele fala que os 3 elementos principais da colonização brasileira eram o plantador, né, o agricultor, o missionário, o padre e o bandeirante. Isso. E isso é o que Jorge Duby, mais tarde, um poucos anos depois, veio falar sobre o feudalismo, com as ordens de feudalismo. Os que oram, os que plantam e os que batalham. E, no caso, o bandeirante fazia mais do que batalhar, porque ele também conquistava o território que seria o Brasil. Mas eu não estou dizendo com isso que Jorge Duby plagiou Oliveira Lima. Essa questão, essa descoberta, esse achado de Jorge Duby se deve a um livro do século XVIII, se eu não me engano, francês. Felizmente eu esqueci o nome do autor agora, em que ele fala das 3 ordens. E aí ele vai. Mas o método de Oliveira Lima por conhecer esse livro, ter tido essa antecipação, usando termo filosófico, essa intelecção, essa intuição de
de que essas três categorias são evidentes. E vai outros também, lendo Oliveira Lima com mais atenção para fazer tanto esse livro que nós estamos comentando quanto a Nova Seleta, assim, em alguns lugares você pensa que está lendo Gilberto Freire. Isso. Agora, eu queria ainda abordar com o ministro André Heráclito do Rego dois temas fundamentais, né, de que Oliveira Lima tratou na sua grande obra historiográfica. O primeiro, formação da nacionalidade brasileira. O segundo, independência do Brasil. Eu sei que é muito injusto e muito desleal pedir que o ministro resuma aqui em pouco tempo o pensamento de Oliveira Lima a respeito desses dois tópicos, mas eu sou obrigado a fazê-lo, até para que o nosso público se interesse pelo estudo e pela leitura dos textos de Oliveira Lima. Se fosse possível resumir, ministro, o que o senhor diria que de mais importante Oliveira Lima refletiu então sobre isso? Formação da nacionalidade brasileira e depois independência do Brasil. Olha, formação da nacionalidade brasileira é justamente a questão da história social e um pouco da história geográfica. Ele foi responsável um dos responsáveis, junto com o Capistrano, né, pela formação, pela identificação dos agentes que foram responsáveis por essa formação. E digo nas suas vitórias e nas suas derrotas. Para ele, Pernambuco tem uma importância fundamental nesse contexto. Mas a questão da história do cotidiano, como os bandeirantes, os missionários, os criadores de gado, os fascadores, os mineradores, os beiradeiros, na sua vida cotidiana, eles foram responsáveis pela ocupação desse território tão vasto e de certa forma, pela unidade nacional, né? Porque pela propagação da língua portuguesa, substituição à língua geral, pela conformação de um conjunto digamos assim, de afetos, né? Como se diz muito em Portugal, e transformar o Brasil no que ele é hoje, né? Que é um país que não tem separatismo, etc. Então, é a história social, ele é responsável pela formação nacional, não é só o brilho dos fastos militares, das grandes batalhas, até porque foram poucas, que é a base da formação nacional brasileira. E ele descobriu isso através dos cronistas, através dos relatos dos viajantes, não só dos viajantes estrangeiros, diria eu, que hoje merece atenção a obra também dos viajantes nacionais, né? São pouco, talvez por não ser estrangeiros, são pouco valorizados, ainda hoje, mas há grandes viajantes. Um deles, que é conhecido por outros motivos, é o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que é conhecido da Revolução de 1817, como quem foi deposto pelos revolucionários. Só que antes disso ele havia sido governador do Mato Grosso, havia defendido a capitania da invasão espanhola, né, dos paraguaios, etc. E quando foi assumir a sua capitania no Recife, ele fez a viagem por terra. Ele não desceu o Rio Paraguai, desculpa, pelo Prata e deu a volta. Ele foi por dentro. Ele foi de terra de Vila Bela até Paracatu, na época que Paracatu fazia fronteira com Pernambuco. Pegou o Rio São Francisco, navegou até onde pôde, que foi basicamente Petrolina, e lá seguiu. Então, ele era um grande viajante que tem um relato pouquíssimo conhecido. É também um agente da formação nacional. E sobre a independência, eu escrevi recentemente outro artigo numa coletânea que vai ser pela CEP, que é a Companhia de Pernambuco, sobre Oliveira Lima, historiador das independências. Ele não é só o historiador da independência. Ele não é só historiador de um momento único, de um grito que foi dado em determinado local por uma determinada pessoa. Ele é historiador das várias independências do Brasil que ocorreram, inclusive, no exterior. Então, ele é o historiador da independência do Reino Português, incluído o Brasil ainda, da tirania napoleônica, com a vinda da corte, e, posteriormente, da tirania da Santa Aliança, com a permanência aqui. Ele é o historiador da independência brasileira
digamos assim, da igualdade entre Brasil e Portugal pelo Reino Unido. Ele é um historiador da outra independência, o termo que seria cunhado por Evaldo Cabral, né? Que é a Revolução de 1817, que era outro projeto de independência que não logrou, mas, mais uma vez, foi uma derrota que foi importante para a formação nacional, e muitos dos que participaram dela depois foram grandes personalidades do Império. Uma delas é Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, né? Ele foi um historiador também da independência propriamente dita, né? de Ipiranga, mas ele também foi historiador da independência de Portugal em relação ao Brasil, que é justamente quando a questão da campanha do Bragança, depois que abdicou aqui, pela campanha da filha, mas todo o período da querela entre os dois irmãos, que é outro livro dele, entre Dom Miguel e Dom Pedro, né? Nessa época, os interesses brasileiros e portugueses, apesar do Brasil serem nações distintas, eram muito comuns. Você sabe que a Constituição de 1824, que foi a Constituição mais duradoura do Brasil, foi também a Constituição mais duradoura de Portugal, que é a Constituição de 1926, que foi dada pelo Dom Pedro I a Portugal, era quase uma contrafação da brasileira. Somente substituir o Senado, Cortes, Câmara não sei o quê, Câmara dos Deputados, Câmara dos Padres. Mas o texto era praticamente o mesmo. E foi essa a Constituição que durou até 1910 em Portugal e durou até 1891 no Brasil. Mas ele é um historiador dessa independência também, porque a partir daí, sobretudo com a morte dele, mas já com a abdicação, né, os dois tomaram rumos diferentes, os dois países, mas mesmo assim, o fato é que eram dois países distintos, mas o imperador era irmão da rainha. Exato. Olha, eu quero destacar rapidamente aqui, nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa, mas eu ainda quero destacar aqui rapidamente dois ou três textos de Oliveira Lima que estão contidos nesse livro aqui, O Descobrimento do Brasil e Outros Ensaios, Oliveira Lima, organizado pelo ministro André Heráclito do Rego. Eu gostaria de destacar dois ou três textos e pedir sobre esses textos breves comentários do ministro André. O primeiro, ministro, é sobre o descobrimento do Brasil, né? Nós estamos agora aí atravessando mais um aniversário desse descobrimento, né? E eu queria uma nota do senhor a respeito desse texto e também uma nota do senhor a respeito do texto sobre Euclides da Cunha, porque aí nós vemos um outro Oliveira Lima, não é? É um Oliveira Lima que com Euclides da Cunha manteve uma correspondência muito grande, aí aparece o amigo, aí aparece o missivista, enfim. Eu queria, então, comentários breves do senhor sobre o texto do Descobrimento e depois sobre o texto a respeito de Euclides da Cunha. Olha, o Descobrimento do Brasil foi uma memória que ganhou um concurso da Associação do Quarto Centenário, foi publicada no livro Centenário, em 1900. Eu saiba, não foi mais republicada até agora, até essa ocasião. Nesse mesmo volume, nesse mesmo livro Centenário, havia uma memória de Capistrano de Abreu, que essa sim teve várias edições, né? E aí mais um paralelo, né? Capistrano de Abreu tinha a sociedade Capistrano de Abreu que valorizava suas obras, Oliveira Lima não. E a primeira, digamos, seria o início da história diplomática do Brasil, né? Ele coloca um grande foco nas negociações diplomáticas, mesmo antes do Brasil. Ele tentaria fazer isso depois com o reconhecimento do Império, mas abandonou o projeto e preferiu se dedicar a uma história não tanto diplomática. Sobre o Euclides da Cunha, interessante, eram dois bicudos que não tinham por que se dar, mas ele tinha uma grande admiração por Euclides, né? Euclides também era uma personalidade difícil. Ele diz numa certa carta que ele tinha recentemente mudado para Copacabana, onde ele ficava a ver navios, porque era a única coisa que havia para ver em Copacabana na época. E ele faz várias ironias, mas eles têm uma admiração recíproca, e aí se destaca, sobretudo, a importância da Oliveira Lima como missivista. As cartas que eles trocam são
são maravilhosas. E um detalhe interessante final sobre isso, que é pouquíssimo conhecido, é que ele menciona lá que um grande político francês que foi assassinado, Jean Jaurès, que era anarquista, mas era um grande intelectual, era um leitor e admirador de Euclides da Cunha. E o engraçado foi como ele conseguia ler Euclides da Cunha, ele que não sabia português. Jean Jaurès era do sul da França, era da Provence, ele conseguia ler o português de Euclides da Cunha, que muitos brasileiros não conseguem, pelo latim e pelo provençal. Então, Oliveira Lima traz à tona esses aspectos que são inusitados, né, não só da história, mas da literatura. Quem imaginaria que um grande político francês, uma personalidade histórica francesa como Jean Jaurès, era admirador de Euclides da Cunha e havia feito conferência sobre Euclides da Cunha em uma viagem à Argentina e ao Brasil. Olha, Então, esse ministro, aspecto inusitado. Muito obrigado por essas reflexões. Eu quero fazer agora uma pergunta final ao senhor para encerrar a nossa ótima conversa, que é uma pergunta inevitável, né? Nós celebramos agora o bicentenário da independência, não é? Enfim, aqui na Academia Mineira de Letras nós estamos fazendo essa série imensa de entrevistas, né? Agora, em 2022, o nosso foco também recai sobre a literatura brasileira, sobretudo sobre a poesia e a prosa de ficção, como estas duas modalidades de expressão artística abordaram o Brasil, não é, ao longo aí desses 200 anos, né? Então, nós temos nos dedicado aí, muito ao tema do bicentenário, a celebração do bicentenário. Eu queria uma reflexão sobre esse bicentenário, né? E o legado do pensamento de Oliveira Lima sobre a independência do Brasil hoje. Olha, o maior legado de Oliveira Lima eu procurei traduzir no ciclo de conferências que eu organizei ano passado no Instituto Arqueológico Pernambucano, que é o Bicentenário das Independências. Não é um fato único, não é um ator único, não é um local único, não é um grito, não é um riacho, não é uma personalidade. É isso, mas é muito mais do que isso. É todo o processo anterior, é todo o fato que, a partir do século XVII, a importância do Brasil para Portugal era crescente, era quase desproporcional em relação ao Antigo Reino, tanto que, a começar de Antônio Vieira, no século XVII, mas passando por um grande diplomata português, João Luís da Cunha, havia ideia, sim, de se transferir a capital para o Brasil, primeiro para Salvador, só que o inimigo era diferente, eram os espanhóis, não eram os franceses. Então, e aí já começa, de certo modo, a independência. A independência do Brasil, de certa forma, começa também na restauração pernambucana, porque há um detalhe que é pouco conhecido: no ato da rendição, o holandês entrega as chaves, papel que seja, documentação, ele se rende a João Fernando de Vieira, que era o representante das tropas, das milícias, digamos assim. Ele não era o representante da coroa portuguesa. João Fernando de Vieira é que repassa imediatamente para Barreto de Menezes. Mal comparando, é como o Texas fez. O Texas primeiro declarou sua independência, depois se uniu à União Americana, como o Acre fez, declarou sua independência e se uniu ao Brasil. Então, todo esse processo, sem a vinda da corte, sem a vinda da corte, sem a independência econômica da abertura dos portos, as coisas poderiam ter tomado outro rumo. É a elevação ao Reino Unido, a separação, 17, 1821, em Pernambuco, pela Convenção de Beberibe, foi a primeira província a expulsar integralmente as tropas estrangeiras, ou seja, o governador Luiz do Rego e as tropas militares. Isso é uma das primeiras concretizações da independência, não ter tropa estrangeira em território próprio. É 1822, é 1824, toda essa fase em que a história dos países ainda se misturava e só se definiu com a abdicação, eu diria, com a morte de Dom Pedro I, porque havia os caramurus que sempre sonhavam com a volta de Dom Pedro I.
Então, é isso. Que é um processo múltiplo, multifacetado, ocorreu em vários lugares, não só nenhum, e que é 1789 também, porque foi a primeira antecipação da independência, é 1798, então o processo é vário, não pode ser resumido no mero grito. Muito bom. Olha, ministro André Ricardo Heráclito do Rego, muito obrigado pela sua reflexão fina, rica, sensível, pela participação generosa aqui na programação cultural da Academia Mineira de Letras. Eu quero mostrar mais uma vez aqui o livro Descobrimento do Brasil e Outros Ensaios, Oliveira Lima, organizado pelo ministro André, que também é autor de outras 2 obras sobre Oliveira Lima e que se prepara para lançar pela CEP, essa editora excelente de Pernambuco, a Companhia Editora de Pernambuco, se prepara para lançar mais uma obra sobre Oliveira Lima. Muito obrigado, ministro. De nada. É um prazer. Conte sempre comigo. Ok, muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora e acompanhe sempre aí no nosso canal no YouTube a programação cultural da Academia Mineira de Letras. Obrigado.